Olá pessoal, eu quero que vocês fiquem neste vídeo até o final porque eu vou falar algo muito importante sobre o voto impresso, até porque o Bolsonaro declarou hoje que a proposta será derrotada no parlamento. E é preciso entender por quê. Eu também, confesso, tenho poucas esperanças sobre a aprovação do voto impresso, mas a gente precisa continuar lutando a favor desta pauta. Fique comigo, quero falar também sobre uma denúncia que, segundo a esquerda, povos indígenas fizeram contra Bolsonaro lá no Tribunal de Haia, Tribunal Internacional. Fique comigo, vamos por partes, vamos para o assunto mais importante, que é o voto impresso. Veja bem, como você viu aí, Bolsonaro, na manchete, o voto impresso será derrotado na Câmara, diz Bolsonaro. Deixa eu ler aqui por palavras exatas, isso foi em entrevista a uma rádio da Bahia. Bolsonaro disse o seguinte, aspas, vai ser derrotada a proposta, porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares e tem parlamentar que deve alguma coisa na justiça. Deve no Supremo, né? Olha só, esse é um grande problema do Brasil, não só em relação ao voto impresso, mas tudo que poderia mudar esse Brasil para melhor pode ser barrado, tem sido barrado e é barrado no Congresso por conta desse problema, desse problemão, parlamentares que devem à justiça. Segundo Bolsonaro, o Barroso também deve favores ao Lula e todo jogo já foi feito, desde José Dirceu solto aí ameaçando tomar o poder, Lula solto, Lula elegível, anulações das condenações, etc. E agora estão barrando a todo custo o voto democrático. Barroso foi lá no parlamento, conseguiu convencer políticos que apostavam, acreditavam, defendiam o voto impresso. Falamos do Kim Kataguiri na semana passada. Nossa, o cara defendia com unhas e dentes o voto impresso. Ou seja, além desse problema de parlamentares que devem à justiça, nós temos essa guerrinha, contra Bolsonaro. Muitos mudaram de posição também por conta da bandeira do voto impresso, que é do Bolsonaro. Ele defende isso desde a época de deputado. Então, como o Bolsonaro é o cara que será reeleito, eles precisam implicar, não aprovar propostas que provavelmente vão aumentar mais ainda a popularidade do Bolsonaro. Ora, quem seria contra a contagem pública, o voto transparente? Os inimigos da democracia, óbvio. Então, isso tem que mudar no Brasil. Não será fácil colocar o Brasil nos trilhos enquanto essas raposas velhas, esses devedores estiverem lá. E essa corja, vou falar assim, está lá desde 1985. Eles se criam por lá, eles se multiplicam por lá. Vem um Renan, depois tem um Renan filho, depois vai ter o Renan neto, não sei o quê, Sarney, Sarneyzinho, Zé Dirceu, Dirceuzinho, etc. Ou seja, é a descendência e a história é a mesma. Parece que filho de corrupto, corruptinho é. E vira um corruptão quando chega no poder. Então, minha gente, isso tem que mudar ao longo das eleições. Claro, é importante a questão do voto impresso, mas, na minha visão, essa coisa de fraude na urna eletrônica é mais na questão do poder executivo. Para prefeito, governador, presidente, a coisa é mais fácil de manipular, embora eu desconfie também que possa ter aí a questão de fraude na questão legislativa, tá certo? Para deputados, etc. Mas muitos de direita chegaram lá. A gente precisa limpar Brasília, mas Bruno, não adianta, tem gente de esquerda que vai colocar a esquerda lá, e a direita coloca a direita, sim, mas a mensagem que eu dou para a direita é muita atenção na hora de escolher o seu candidato. Por quê? Perdemos cadeiras por conta de traidores. Eu fiquei meio sem jeito até na campanha de 2018 em atacar direto a Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, até parei. E foi o meu erro, porque eu estava preocupado. Olha, eu chamei a Joyce de melancia, perdi 1.000 inscritos. Pois é, eu já desconfiava, então vou evitar. Não, porque a Joyce tá com o Bolsonaro, a Joyce é Bolsonaro de saias, é a Xerox do presidente. Tá, não vou falar nada.
O Frota eu fiquei em silêncio. Eu sabia que ia acontecer a mesma coisa, então evitei falar. Mas não vou ter medo 2022 de apontar, pelo menos assim, se eu perceber, isso aqui no passado foi isso, fez isso, é um possível traidor, tá surfando, porque a gente perdeu a cadeira de Joyce, a gente perdeu a cadeira do Frota, a gente perdeu a cadeira de tantos outros deputados que surfaram no Onda Bolsonaro e poderiam, no lugar, ter entrado pessoas honestas, pessoas de fato bolsonaristas. Eu vi em São Paulo deputados bolsonaristas de fato, até hoje apoiam o Bolsonaro, que perderam, porque preferiram escolher uma Joyce. Mas Bruno, a gente não sabia. Pô, eu sabia, muita gente sabia. Pois é, então a gente precisa renovar Brasília. A gente precisa ter um parlamento que chegue junto com o presidente. Só assim teremos mais facilidade de aprovar os projetos bons para o Brasil. Então, o bom do Bolsonaro ter dito isso, porque pode ter gente pensando aqui, nossa, Bolsonaro não pode jogar um balde de água fria na proposta. Não, o Bolsonaro foi inteligente, sabe por quê? Se perder o voto impresso, tem um motivo. Tem um motivo que nós precisaremos mostrar, divulgar para o Brasil. E o motivo é esse. O Barroso apavorou parlamentares, ele foi lá dentro, convenceu, negociou não sei o que e políticos, lideranças políticas mudaram a posição em relação ao voto impresso. Porque muitos devem à justiça. Ou seja, é um ministro do Supremo Tribunal Federal que pode, isso o deputado pensando, é um ministro que pode me salvar, pode me livrar do crime que cometi. Brasília é assim. Isso não é novidade para ninguém. Por que você acha que Renan Calheiros tem 17 processos mofando? Eu não disse arquivado, rejeitado, anulado. Eu disse mofando, parado no Supremo Tribunal Federal. É a famosa blindagem. É a famosa harmonia, deles. Não conta que eu não conto. Me protege aí que eu te protejo aqui. Esse é o jogo, no meu entendimento. Aliás, o Brasil sabe bem como é Brasília. Então vai ficar lá parado. Porque se tocar para frente os processos do Renan Calheiros, no meu entendimento, é cadeia na certa. Não tem como ele se livrar. Então, deixa mofar. Então, esse é o jogo de Brasília. A solução é mudarmos aquilo lá gradualmente e uma força grande agora em 2022, tá certo? Porque já mudamos consideravelmente em 2018, mas ainda precisamos mudar mais, evitar os traidores. E essa questão, essa PEC volta ao plenário, a gente vai torcer, fazer força, óbvio, pela aprovação. E se babar, gente, caramba, foi rejeitada, acabou, vamos ter que voltar em outra época com essa pauta. E uma sugestão que eu dou, vamos mudar o nome, é só uma humilde sugestão. Vamos falar como o Bolsonaro está falando agora. É o voto democrático. Não é a PEC do voto impresso. Claro, será o voto impresso auditável, mas vamos falar a língua que o povo entende. É o voto transparente. É a PEC do voto democrático. Porque eles vão se perder. Quem é que vai ficar contra o voto democrático? A contagem pública de votos. Então essa tem que ser a nossa pauta, a nossa língua, a nossa maneira de falar. Queremos transparência. Eu quero saber, eu quero auditar, claro, o voto impresso, mas o voto democrático tem que ser o nome principal sobre essa nossa briga por transparência na eleição, tá certo? É só uma sugestão, porque vai ficar até mal, não é? Para o Barroso, para a oposição, olha, o voto democrático é antidemocrático. Não cola. E não é que a gente esteja jogando na linha deles, do jeito deles. Nós estamos falando a verdade. Democracia é transparência. Transparência é o alicerce da democracia. Eles que costumam rotular para mudar o significado das coisas. Por isso muita gente apolítica, pessoas comuns aí que não entendem nada, acabam votando no PT, porque eles falam doce, eles rotulam tudo.
Eles defendem uma ditadura com a camuflagem de democracia. Olha, igualdade, liberdade, não sei o que, justiça. Então, as pessoas acabam acreditando. Porque se você for analisar de fato, estão defendendo regimes ditatoriais. Eles querem censurar. O Lula, quando fala em censurar a mídia, ele fala em regular. Olha que bonitinho. Democratizar, ele fala até democratizar a imprensa. Não, é censurar. É acabar com a liberdade de imprensa, manipular, para informar. É igual a Venezuela, igual Cuba, TV estatal, TV única, falando aquilo que o governo quer, não o que a mídia quer, ou a imprensa ou o jornalista. Então, eles mentem. E a gente precisa ser transparente na hora de falar o que queremos. Contagem pública, voto democrático é a verdade. Porque eles tentam rotular essa verdade dizendo que é voto antidemocrático, não é? Então não é o voto democrático. Então essa é a sugestão que eu deixo aí para caso isso seja derrubado e mais na frente voltemos aí com esta pauta, essa PEC, que o Brasil não vai desistir, né, de ter as eleições limpas, o voto transparente, a possibilidade de auditar as nossas eleições, o voto. Então é isso aí. Falar em camuflagem, falar em disfarçar, é isso aí. Olha, os povos, olha só esse tweet do Paulo Pimenta. Não, quem olha assim, meu Deus do céu, os indígenas levantaram a voz. Genocida. Chega ao Tribunal de Haia nesta segunda denúncia dos povos indígenas contra Bolsonaro por genocídio. Não. Aí quando você vai ler a matéria, tem da Daniela Mercury também, ó. Indígenas denunciam, tipo assim, o cara em casa, o indígena, o cara de arco e flecha tá revoltado com o Bolsonaro, o cara que pega lá, faz a sua pesca lá, não sei o que, faz seus rituais, não tem celular, dorme na oca, ele quer justiça, ele tá denunciando o Bolsonaro. Não, isso é uma entidade esquerdista, vou mostrar aqui para vocês, o APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Essa bagaça foi criada em 2005 só para ganhar dinheiro. Você acessa o site e já está logo pedindo dinheiro. Apoie nossa mobilização. Ou seja, é gente que sempre vai inventar um problema, uma perseguição, os indígenas precisam daquilo, reivindicam, porque se disserem, ó, os indígenas estão felizes, pronto, resolveu o problema. É igual sem terra, sem teto. Eles nunca conseguem o teto, ficam invadindo, não, porque se todo mundo ganhar teto, vai acabar a causa, né? O grupo do Boulos não vai ganhar mais dinheiro, doação, etc. Então é grupo que sempre mostra, cria, inventa problema como está inventando. Agora o Bolsonaro é o genocida, Bolsonaro levou o Covid para os povos indígenas, etc. Garimpeiros, e aí os indígenas estão morrendo, mas não são indígenas. São indígenas aqui, entre aspas, de iPhone, que defendem a ideia de que o indígena não quer iPhone. Mas ele mesmo, o dono aqui da ONG, da página, sei lá, do movimento, ele quer iPhone. Mas ele defende a ideia de que índio não quer. Ele quer folha, ele quer floresta, ele quer mato, ele quer erva, ele quer arco, flecha e não quer tecnologia. Ou seja, é só para ganhar dinheiro. Então, isso até subiu aí, está sendo comentado bastante no Twitter, lógico, pela esquerda. Bolsonaro é denunciado. Gente, isso é palhaçada, isso é perseguição, isso é bobeira, isso é implicância. Não tem o que fazer, né? Bolsonaro não comete corrupção, Bolsonaro não quer roubar, não vai roubar. E aí, vamos inventar, vamos denunciar, vamos falar em nome do povo indígena. Não tem índio aí não, minha gente. É outra camuflagem. Você é militante disfarçado de índio. Você pega a tinta aqui, põe o cocá. Índio quer, fora Bolsonaro. Pronto. Aí desliga a câmera, tira a tinta, pega o iPhone, fica no WhatsApp. Índio, caramba, rapaz, vou comer meu filé mignon aqui, etc. É isso, tá certo? Vamos indo nessa. Meu nome é Bruno João, sem comunismo aqui não. Abraços.